pessoal, vamos lá. Aqui ele está falando de uma região, tá? Que nos últimos 5 meses, junho, julho, agosto, setembro e outubro, teve os seguintes valores para precipitação pluviométrica. Isso é o que? Precipitação pluviométrica média. É chuva, tá? Está medindo aqui quantos milímetros de chuva que teve de precipitação, tá certo? Em média. Então, no mês de junho, a precipitação foi de 32 milímetros, em julho 34 e assim sucessivamente, tá? Desse conjunto de valores, ele quer que a gente calcule média, mediana e variância, tá, pessoal? Só para dar uma ideia para vocês, o que acontece? Imagina que eu tenho aqui um tiro ao alvo, tá? E aí eu dou vários tiros aqui nesse tiro ao alvo, tá bom? Vários tiros. O que seria a média? Seria, se eu fosse olhando as posições desse tiro, seria o valor que mais aproximaria, de uma forma geral, o resultado desses tiros. Seria um valor que representaria todos esses tiros, considerando eu fazendo a média deles, tá certo? Então a média vamos supor aqui de vermelhinho, tá? E o que seria a variância, pessoal? A variância seria mais ou menos o tamanho dos desvios que eu tenho de cada tiro em relação à média, tá certo? Esse daqui seria a minha variância, tá? E o que seria a mediana? Seria uma outra forma de resumir esses tiros, um pouquinho diferente da média, tá bom? Então, assim, a gente tem assim, o que acontece? Eu não vou colocar uma interpretação da mediana, mas o que acontece? A gente tem medidas, medidas que a gente cria para poder resumir os dados. Resumir de que forma? Passar uma informação a partir de um número. Esse resumo ele pode ser feito por meio de medida de tendência central, que são, no nosso caso, a média e a mediana, tá certo? Essa média e a mediana, eles tentam, de alguma forma, representar um conjunto de dados, tá? Resumir um conjunto de dados em um valor só. E a gente tem as medidas de dispersão dos dados. O que são medidas de dispersão? São aquelas que medem mais ou menos os desvios dos valores desses dados em relação à média, em relação a um valor central qualquer, tá certo? As medidas de dispersão são a variância e o desvio padrão, tá certo? Então, a ideia do nosso exercício aqui é calcular a média, mediana e variância. Então vamos lá, primeiro, média. Como é que a gente calcula a média? Eu tenho aqui 5 valores. O que é a média desses 5 valores? Eu vou representar com esse X barrinha aqui. Essa barrinha significa média. Então a média é o que? A soma dos valores, mais 27, mais 29, mais 28, dividido pelo número de valores que eu somei, dividido por 5. Tá certo? Então, somando isso aí tudo, quanto é que a gente vai ter? Vamos calcular aqui 32, mais 34, mais 27, mais 29, mais 28. A gente vai chegar aí no 150. Então, aqui 150 dividido por 5, isso vai dar o quê? 30. Quer dizer o quê? O 30, eu tenho aqui 5 valores, né? Eu tenho 5 valores. Se eu quiser substituir esses 5 valores por um número que aproxima melhor esses 5 valores, qual seria esse número, assim? Em média, então, eu poderia dizer que é como se eu tivesse chovido 30 milímetros para cada mês, tá? Se eu somar esses 5 valores, eu teria 150. Se eu trocar todos eles por 30, dá os mesmos 150, só que aí o 30 vai estar igual em todos os meses, vai estar bem distribuído. Essa é a ideia da média. O 30 é um número que representa bem esses 5 valores, tá certo? Agora, o que é a mediana? Eu vou colocar esses valores em ordem crescente. E aí a mediana é o valor central, tá certo? Então, o que é a mediana? Eu vou representar a mediana aqui por M, tá? Vou botar ME para ficar mais mediana, para não ficar pensando que é M de média. Então, calma. ME.
ME. Deixa eu apagar aqui com a borrachinha. Apagar isso aqui. ME de mediana, tá certo? Só uma forma diferente de escrever. Vou fazer de azul também a mediana. Então vamos lá. Como é que eu vou calcular a mediana? Para saber a mediana, então eu vou pegar os valores. Ó, qual desses valores aqui é o menor? O 27, né? Vou botar em ordem crescente. O 27, depois vem o 28, depois vem o 29, depois vem o 32, depois vem o 34. Tá? Qual deles estaria no centro desses valores aqui? Se eu tenho 5 valores, você pode achar a mediana fazendo o quê? Cortando o menor, o maior. Depois do que sobrou, corta o menor, o maior. O que sobrou aqui no centro? Sobrou o 29. Né? Então, a mediana aqui é o 29. Tá? Então, a média ele representa esses 5 valores se eu distribuir igualmente a precipitação por todos os meses. Já a mediana, ele também é um valor representativo desses 5 valores, tá certo? Só que qual é a diferença da mediana para a média, pessoal? A média, se eu pegar aqui e colocar um valor muito diferente dos outros, por exemplo, vamos supor que em um mês choveu 100 milímetros. O que acontece? O 100 não é muito maior do que todos esses, então esse único valorzinho aqui, ele vai fazer a média subir bastante, tá certo? Já a mediana, como ela só considera a ordem dos números e só pega o central, se eu tiver um valor muito fora do normal, esse valor fora do normal ele não vai influenciar no cálculo da mediana, porque a mediana vai continuar sendo o número que está no centro, tá certo? Então, só para vocês terem uma ideia, se eu acrescentasse outubro aqui, se eu acrescentasse novembro 100, como é que ficaria a média? Se eu colocasse 6 valores acrescentando esse 100, vamos ver o tanto que a média mudaria. A média passaria aqui, somando todos eles, daria 250. E aí eu dividiria esse resultado por 6, né? Ficaria quanto a média aí? 250 dividido por 6. Olha a média para quanto que ela vai. Ela pularia para 41,6, mais ou menos, tá certo? E a mediana? Se eu colocasse esses valores aqui, a diferença seria o quê? Que eu acrescentaria aqui, ó, nessa lista... 27, 28, 29, 32, 34 e 100. O que acontece? Para a gente achar a mediana é o valor central, né? Olha só como é que ficaria. Corto o primeiro, corto o último. Corto o primeiro, corto o último. Sobraram 2 no centro, porque se eu cortar eu não vou ter como calcular. Como é que eu faço para achar a mediana se eu tenho aqui esses 2? Eu somo eles e divido por 2. Tá certo? A mediana aqui no nosso caso vai ser 29 mais 32, que dá 61, dividido por 2. A mediana seria 30,5 nesse caso. Tá certo? Então, a mediana aqui seria 30,5. A média inicial era 30. Pulou para quanto? 41. Olha o tanto que aumentou a média. E você vê que 41 está muito longe de todos esses valores aqui iniciais, tá? Só porque eu acrescentei esse 100. Agora, a mediana inicial era 29. Olha só quanto que ela ficou. 30 e pouquinho, 30,5. Aumentou muito? Não. Então, você vê que um valor fora do normal, ele tem uma influência muito mais pesada na média do que na mediana. A mediana é mais resistente, é o que a gente diria em termos matemáticos, é que a mediana é mais resistente. Tá certo? Então, a gente tem esses dois tipos de medir de números que a gente pode usar para calcular, para representar um conjunto de valores, tá? Que são a média e a mediana, e essa é a diferença principal entre eles. Então, vamos voltar, isso aqui foi só uma divagação. Vamos voltar aqui para o exercício inicial. Esquece esse 100, esquece essa mediana aqui, esquece isso daqui, tá? Então, vamos lá. Calculei a média, calculei a mediana, agora vamos calcular a variância. Como eu falei para vocês, a variância é o quê? Ela é uma forma de medir o desvio que a média tem, que os valores da população tem em relação à minha média, tá certo? Deixa eu selecionar aqui a canetinha. Opa. Pronto. Então, seriam mais ou menos esses desvios aqui, a ideia dos desvios. A variância ela vai medir quantos valores estão espalhados em relação à média. Tá? E aí, tem uma forma para a gente calcular a variância. Então, o que eu vou fazer? Para cada valor desses aqui, eu vou calcular quanto que ele se desvia da média.
tá bom? Quanto que ele se desvia da média. Então, a média minha aqui é quanto? A média é 30, né? Então, por exemplo, o 32, quanto que é o 32 menos o 30? Quanto que o 32 se desvia da média? Se desvia 2, né? O 34, ele se desvia quanto da média? 34, ele se desvia do 30 por 4 unidades. O 27, ele se desvia do 30 por quanto? Isso aqui dá menos 3, né? Tá certo? O 29 menos a média. Desvio de quanto aqui? De menos 1. O 28 se desvia do 30 de quanto? Se desvia do 30 por 2. Agora, esses valores aqui que eu calculei, deixa eu destacá-los. Esses valores que eu calculei é o que a gente chama de desvio, tá? O 2 é o desvio do 32, o 4 é o desvio do 30, o menos 3 é o desvio do 27 e assim por diante. Esses 5 aqui são os desvios. O que aconteceria se eu somasse, só somasse esses desvios? Ó, 2 com 4, 6. 6 com menos 3 dá 3 positivo. 3 positivo menos 1 dá 2 positivo. 2 positivo com menos 2 daria 0. Então, se eu somar os desvios, o meu resultado sempre vai ser 0. Tá? Então, 0 não significa que eu não consigo ter uma forma muito clara de mostrar como que os meus valores estão espalhados em relação à média. Se o desvio, a soma dos desvios puramente sempre dá 0, então eu vou ter sempre um problema, porque aí eu não vou saber quando é que o conjunto de valores se desvia muito ou pouco da média. Então, o que eu faço para não ter esse problema dos desvios darem sempre 0, a soma? Aí eu vou pegar isso daqui, eu vou fazer sempre os desvios elevado ao quadrado. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Vamos fazer agora os desvios, todos eles elevados ao quadrado. Só lembrando que esses desvios aí, pessoal, o negativo quer dizer que o valor está abaixo da média, o positivo quer dizer que o valor está acima da média, né? Mas aí eu posso pegar esses desvios e elevar todos eles ao quadrado. Então, por exemplo, esse primeiro desvio aqui ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Esse segundo desvio aqui que é 4. 4 ao quadrado, 16. Esse terceiro desvio aqui, ó, menos 3. Menos 3 ao quadrado vai dar mais 9. Tá certo? Então, olha, os desvios ao quadrado sempre vão dar positivos, tá certo? Menos 1 ao quadrado dá 1 positivo. E menos 2, qual é menos 2 elevado ao quadrado, né? Vai dar mais 4. Agora, para calcular o que a gente chama de variância, tá? Para calcular a variância, então, o que seria essa variância? Que a gente vai representar com esse símbolozinho aqui, ó. Tá? Esse aqui não é para fazer conta, é só uma anotação, é só um símbolo. Melhor, vamos usar outro para não ficar muito confuso aqui. Vamos usar esse símbolo aqui para variância. Então, para calcular a variância, vamos escrever var de variância. Pronto. O que seria a variância? Seria eu somar o quadrado dos desvios, tá? Então, vai ficar 4 mais 16 mais 9 mais 1 mais 4. E dividir isso por o número de desvios que eu somei. 1, 2, 3, 4, 5. Que é a mesma coisa do número de valores que eu tenho aqui inicialmente. Então, quanto que é a variância? Somando esses valores, 4 com 16, 20, 29, 30, 34. Então, é 34 dividido por 5. Quanto que seria a variância? 34 dividido por 5. 6,8. Essa é a variância. Tá certo? Então, essa é a variância, é uma das formas de medir dispersão dos dados, como que os dados estão espalhados em relação à média. E por último, ele não pede no exercício, mas eu já vou falar para vocês como é que a gente calcularia desvio padrão. O que é o desvio padrão, pessoal, de uma amostra? É a raiz quadrada, desvio padrão, vou colocar assim, dp, é a raiz quadrada da variância. Porque aqui você vê que eu elevei todos os números, todos os desvios ao quadrado, depois somei e dividi pelo número de desvios para obter a variância, né? Aí o problema é que eu tive números ao quadrado aqui, então a ideia do desvio padrão é eu tirar a raiz quadrada para, vamos dizer assim, desfazer esse efeito de elevar ao quadrado.
Então, quanto que seria o nosso desvio padrão nesse caso aqui? Seria a raiz quadrada de quem? Quanto que deu a variância? De 6,8. Então, o nosso desvio padrão nesse exercício seria raiz quadrada de 6,8. Vou calcular aqui, dá 2,6, 2,60. Tá certo? Essa é a ideia do desvio padrão. Quando o desvio padrão é muito grande, quer dizer que a média tem um valor e os valores estão muito espalhados, estão muito longe da média, tá certo? Quando o desvio padrão é pequeno, quer dizer que a média é bem representativa dos valores, porque todos os pontos aqui da amostra, eles estão perto da média, estão bem próximos da média, tá bom? Então, o desvio padrão e a variância também, né? Eles indicam quando o conjunto de valores está perto, está muito próximo, muito concentrado perto da média, ou quando é grande, está muito longe da média, tá certo? Então, no nosso caso aqui, ele tinha pedido a variância, né, 6,8, a média é 30 e a mediana é 29. Então, 30, vamos achar aqui, 30, 29 e 6,8, letra C, tá certo?